Paz do Senhor, meus irmãos. Continuando então na segunda parte dessa nossa sétima aula, falamos ali do pecado de Davi, de tudo que ele cometeu, de tudo que ele fez, e algo que nós aprendemos é que Deus não permite que os seus filhos pequem com sucesso, né? Ele não permite que os seus filhos tenham sucesso no pecado deles. E que bom por isso. Que bom que Deus coloca a luz, né, sobre nossa vida, sobre as trevas que rodeiam a nossa vida e nos leva ao arrependimento, nos leva a nos convencermos de que somos errantes, nos convencermos de que estamos errados diante da justiça dele. O homem que Deus levantou para trazer esse pleno conhecimento a Davi foi o profeta Natan, aquele homem que Davi faz alusão outras vezes na palavra do Senhor, aquele homem que Davi confiava, aquele homem que Davi tomava conselhos quando ia para as guerras, tanto ele quanto o profeta Gade. E nesse momento Natan repreende Davi, porque haveriam consequências para a quebra daquela aliança, haveriam consequências para o pecado de Davi. E uma vez que Davi, a palavra de Deus vai dizer isso, que ele desprezou o Senhor e a sua palavra, né? Isso é muito profundo, né, quando a Bíblia fala uma coisa dessa. Ele quebrou a aliança com o Senhor, isso trouxe consequências para a sua vida. E ele, então, quando Natan começa a contar aquela parábola, né, uma forma que Jesus depois vai falar com com o povo, ele começa a contar uma parábola, né, que o homem rico tinha uma ovelha, tinham várias ovelhas, e o homem pobre tinha apenas uma cordeirinha. E aquele homem rico, então, toma aquela cordeirinha daquele homem pobre e sacrifica aquela cordeirinha para que assim eles pudessem se alimentar através dela. E diz que nesse momento, então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Né? Depois de Natan estar contando aquela história toda para ele, e ele fala: pela cordeira restituirá o quádruplo. Olha o que Davi está falando. Por que ele fala isso? Né? Porque lá em Êxodo, capítulo 22, versículo 1, diz que deveria se receber 4 vezes para aquele que furtou uma ovelha, uma cordeira. Né? E ele está dizendo isso, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços. Também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, se acrescentaria muito mais. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos teus olhos? Olha que dura a sentença que Davi recebe, a palavra que Davi recebe ao ouvir isso. Né? Se você precisasse de mais, eu te daria muito mais, é o que Deus está dizendo para Davi. Você tinha tudo. Eu te tirei lá do meio das ovelhas, te coloquei sobre um reino, te dei um reino, firmei a tua casa, firmei a tua dinastia, firmei o teu reino. E ainda assim você me trocou, ainda assim você pecou contra mim. Né? E por conta disso, né, a palavra do Senhor falou, né, que a espada jamais se apartaria da família de Davi, da casa de Davi. E pela lei, né, por Levítico, pela lei de Moisés, o homem que adulterasse e o homem que fosse um homicida, ele era digno de morte. Não existia outra pena senão a morte. E a gente vai ver isso no Salmo 51, Davi se prostrando e falando: Senhor, se o Senhor se agradasse de holocausto, se o Senhor se agradasse de sacrifício, eu te daria. Mas não é isso que o Senhor se agrada. E Davi sabia que ele não poderia oferecer nada. Não existia sacrifício para a expiação desse pecado. Não existia nada que ele pudesse fazer que expiaria essa culpa. Porque ele sabia que só a morte era o castigo que ele merecia. Então ele se prostra diante do Senhor. E ao final de toda essa repreensão que Natan faz, ele fala: Davi, você não vai morrer. Porque era para ele ter morrido. Mas porque ele se prostrou, porque ele confessou os seus pecados, porque ele se arrependeu, Deus não matou ele, mas existiriam consequências para a vida de Davi. E essas consequências viriam sobre a sua família. A gente vai ver que quando ele fala que seria restituído o quádruplo, isso vai acontecer na vida de Davi. Davi vai perder 4 filhos. O recém-nascido, aquele menino, aquele filho, né, que nasceu de Batseba, vai morrer. Depois ele vai ter a morte de outro filho chamado Aminon. Depois ele vai ter a morte de outro filho chamado Absalão. E ao final da sua vida vai ter outro filho que morre chamado Abias, né, contendendo ali com Salomão. Então Deus realmente fez conforme a palavra de Davi. Ele disse para Deus restituir o quadro para aquele homem e de fato, né, ele teve 4 mortes na sua família, dos seus filhos. Ainda que aquele recém-nascido viesse a morrer, Deus daria outro filho a Davi.
desse relacionamento dele com Betseba. E esse filho seria um homem chamado Gedidias, né? O nome que Natã deu para esse menino. E futuramente seria o Salomão, aquele que Deus amou, aquele que Deus instituiu como rei sobre Israel, que foi o reino mais majestoso e de maiores riquezas que Israel teve. E nós entendemos, né, o porquê, né, de Salomão ter vindo desse relacionamento entre Davi e Batseba, por que Deus daria um herdeiro através desse casamento que começou no adultério e gerou um homicídio. E por quê, né? Eu acho que quem vai nos explicar muito bem isso é a carta aos Romanos, lá no capítulo 5, versículo 20, quando diz que a lei, ela abundou a ofensa, né? Ela aumentou a ofensa, no sentido de que ela deu uma carga sobre aquela ofensa. A partir daquele momento que a lei foi criada, aquela ofensa ela ficou aberta, né, para ser vista, e o ofensor ia ser sentenciado por aquilo ali. Mas aí continua falando o versículo: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ainda que Davi tivesse pecado contra o Senhor, ainda que Davi tivesse errado contra o Senhor, esse mesmo local do pecado de Davi, esse mesmo relacionamento do pecado de Davi, Deus vai suscitar o futuro herdeiro do trono, aquele homem que traria um reinado majestoso sobre Israel, um reinado de riquezas sobre Israel, que subjugaria muitos povos ao redor, que é o reinado de Salomão. Então a gente vê que a obra redentora do Senhor já estava sendo apontada nesse tempo de Davi, mostrando que o pecador, por maior pecador que ele seja, né, Deus pode restaurar a sua casa, Deus pode restaurar a sua vida, Deus pode continuar a sua promessa sobre a vida de Davi ali, quando ele instituiu ali a dinastia de Davi para sempre, até que viesse Cristo. Então isso nos mostra, isso era um prenúncio do que seria Cristo quando viesse, né? Nós como homens e mulheres de Deus, a gente tem nossos momentos de lutas, a gente tem nossos momentos de fraqueza, nós pecamos contra o Senhor, nós nos perdemos em algumas vezes na nossa vida, mas Deus nos resgata com a sua graça, nos redime do nosso pecado e nos leva, né, a uma novidade de vida, nos leva a um novo caminhar diante dele. E foi o que ele fez com Davi. Ainda que Davi tivesse pecado, o caminho mais curto, né, entre a desobediência e a paz com o Senhor se chama arrependimento. E Davi se arrependeu de tal forma que ele alcançou a misericórdia do Senhor, ele alcançou a graça do Senhor, ele alcançou o favor do Senhor. E Deus deu um novo caminho, deu um novo olhar para Davi. A gente vai ver isso quando Salomão nascer, né? Davi já velho ali, aos cuidados de Abisag, e mesmo assim o Senhor vai honrar Davi, porque ele se arrependeu, ele colheu os frutos desse pecado, ele sofreu muito as consequências desse pecado, mas o Senhor não tirou a mão dele sobre Davi. E ao longo da Bíblia a gente vai ver Deus falando isso várias vezes: por amor ao meu servo Davi, eu vou manter sempre uma lâmpada sobre Israel. Então, mesmo que Davi tenha errado, o Senhor foi fiel na palavra dele, porque Davi se arrependeu. Se Davi não tivesse tido essa atitude de arrependimento, se Davi não tivesse tido essa atitude de entrega, talvez as coisas teriam sido um pouco diferentes. E o que nós aprendemos com esse homem de Deus é que ainda que nós erremos, ainda que nós venhamos a nos desviar do Senhor, o Senhor, ele não resiste a um coração contrito. Ele não resiste a alguém que se prostre diante dele, que busca a face dele. Nós temos vivido dias tão difíceis, né, que os homens têm se perdido do Senhor, da vontade do Senhor. Nós olhamos para essa avalanche de morte que a gente vê na televisão todos os dias e a gente pensa: o que a gente vai fazer? Daqui a pouco vai ser a minha casa que vai chegar esse vírus. Daqui a pouco vai ser a minha família que vai ser morta. Mas, meus irmãos, nós possamos olhar para o Senhor. Nós possamos colocar nossa mente no Senhor, confiando que Ele é o nosso Deus. A palavra do Senhor, assim que Salomão edifica o templo, ele vai consagrar o templo, e Deus fala para Salomão, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Ou seja, Deus, ele continua atento para o seu povo, ele olha para a terra. O que ele espera de nós é que a gente se prostre diante dele, o que ele espera de nós é que a gente se coloque diante dele em oração, com um coração contrito, um coração constrangido, um coração que clama por misericórdia, porque no momento que Deus quiser, ele vai falar para esse vírus: é até aí, é até aí, e ele vai acabar com esse mal. Acho que a igreja, o povo de Deus, se levante como guerreiros do Senhor, como valentes do Senhor, e realmente nós possamos guerrear essa guerra que nós temos travado hoje, e nós possamos sair vitoriosos dessa guerra. E essa guerra só se vence de uma forma:
nós nos prostrando diante do Senhor, a gente se prostrando diante do Pai, orando ao Senhor e clamando por misericórdia, que Ele vai nos atender. Então, meus irmãos, que o Senhor possa dar paz ao nosso coração, o Senhor possa dar calma à nossa mente, que nós possamos realmente buscar a face do Senhor e esperar pela misericórdia dele sobre a nossa vida. Deus possa nos abençoar, meus irmãos, e até a nossa próxima aula. Fiquem na paz.